Quando o fim do relacionamento não é aceito por uma das partes, o sofrimento que acompanha o processo do término pode ser tão intenso que a pessoa passa a ter comportamentos que podem prejudicar a sua vida em todos os aspectos. Lidar com a perda da pessoa amada não é fácil. Surgem sentimentos diversos, como tristeza, rejeição, frustração, complexos, traumas e até depressão. Além disso, as pessoas tendem a fantasiar que se o outro desse a oportunidade de reatar a relação, fariam tudo diferente. Fazem promessas que às vezes vão muito além das possibilidades reais. E essa tentativa insistente de encontrar informações ou de convencer o outro a reatar gera desconforto e muitos transtornos. Não reconhecer o direito do outro de terminar a relação provoca marcas profundas e muito dolorosas. Celebridades, desconhecidos, homens e mulheres, quem é que nunca sofreu com um ex inconformado ou com a dor do amor? Tem uma marca aqui até onde uma ex, ela enviou um lápis aqui um dia quando eu terminei com ela. E depois ela me ligou milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Eu terminei com ela e uma porcaria, continuamos morando no mesmo prédio. E, pô, todo final de semana ela veio saindo, né? Tipo, teve um final de semana que ela resolveu descer. Quando ela desceu, eu tava chegando com uma mina que eu tinha ficado na festa. E a mina foi me deixar na porta de casa. Cara, quando cheguei na porta de casa, eu abri a porta, ela toma na minha cara. E saiu batendo até eu entrar em casa. Mas foi assim, complicado, cara. Vamos conferir o que acontece durante o bate-papo com uma equipe de um portal da internet que fala sobre assuntos masculinos. Todos do grupo afirmaram que já foram perseguidos pelo ex ou pela ex. Mas como agem as pessoas que não saem do pé após o fim da relação e o que fazer? É como se a pessoa estivesse bêbada. Ela tá meio que possuída, ela tá tomada por uma sensação. Então ela própria perde o senso do ridículo, ela perde a crítica pessoal. Então se ela tiver uma rede de pessoas que apoiem ela naquele momento e que ela consiga se engajar em alguma coisa que tire a energia dela de uma pessoa e coloque ela em alguma coisa que realmente satisfaça o sentimento dela, aquele vazio que ficou da pessoa, acho que já é um bom começo. Aqueles que podem dar trabalho dão sinais, explica essa sexóloga. São pessoas com baixa autoestima, porque necessitam do outro para elas se sentirem apropriadas de algo, né? Do ser, vamos dizer assim. Também são pessoas muito desequilibradas, elas não conseguem assim, ter limite para nada. Possa fazer tudo. Durante o relacionamento ela vai fazer o que você pedir e na hora que termina também. Então esse é um indício. Uma menina que está disposta a fazer tudo por você no relacionamento, absolutamente tudo, inclusive se humilhar, ela é uma boa candidata a fazer você ficar louco depois que termina. Mas será que adianta correr atrás de quem resolveu terminar? O problema é que muitas vezes a pessoa que terminou, sem perceber, alimenta as esperanças da outra. Erro gravíssimo. É preciso pôr um ponto final. Acho que a mulher, quando realmente ela não tá afim, ponto, acabou. Tanto homem como mulher, às vezes a pessoa tá meio possuída por uma vaidade absurda. Porque ela não quer admitir que ela não é amada, que ela não é querida, que ela não é exclusiva. Se a outra pessoa já chegou pra você e falou, não quero mais, não dá certo, ponto final, é ponto final, né? Não persigam, não é saudável. E saber que dor de amor passa. Vá com Deus. Nós vimos aí na matéria que a Adele superou, deu a volta por cima e venceu, né, a dor de amor. Agora, tem casos que a pessoa não consegue superar, né? A sensação, o desespero é tão grande que ela pensa que tem que viver daquele jeito eternamente. Não, e algumas pessoas, elas se entregam realmente àquela dor, elas não têm mais vontade de viver, elas se anulam para a vida, não se alegra diante de uma boa comida, de um bom filme, de uma viagem, absolutamente nada anima a pessoa, porque a dor que ela sente, a dor de amor, tira o prazer de todas as outras coisas, por mais legais ou melhores que elas sejam, né?
E é isso que vamos ensinar hoje. Você a vencer. Você não precisa ficar aí curtindo essa dor, não. Alimentando a esperança de voltar a esse amor que já chegou ao fim. Você tem condições de seguir em frente. E a nossa pergunta é essa. E aí, dor do amor passa? Deixe sua opinião ou conte-nos sua experiência através da tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Vamos conhecer os convidados de hoje. Eu tenho o prazer de apresentar o casal Antenor e Sirlene. E eu quero saber, Sirlene, vai bem o casamento, o relacionamento? Vai sim. Como que vocês se conheceram, Antenor? Bom, Márcio, dizem que quem procura, acha. Uhum. E um belo dia, eu passeando em Petrolina, nós somos pernambucanos, e eu a encontrei numa sorveteria, tomando sorvete com uma amiga minha, não a conhecia antes, e foi assim, sabe aquela luz que brilhou no momento certo, na hora certa. Quando eu bati o olho, eu fiquei encantado com ela, entendeu? Ao ponto de retornar e parar para conversar com a minha amiga. Um pretexto, é claro, né? E aí, eu iria a uma festa de despedida de solteiro de um outro amigo meu e aproveitei a oportunidade para convidá-la, as duas, aí comigo. Foi assim, é? Sim, senhor. Quer dizer, quando ele viu você, já se encantou. Amor à primeira vista, podemos colocar assim, ou não? Foi. Foi. E você, percebeu? Ah, logo de cara, eu percebi, eu achei ele muito atirado, né? Uhum. Depois que eu comecei a conversar com ele, aí eu comecei a gostar também. Mas de cara eu achei ele meio avançadinho, né? Demais da conta. Demais. É que poderia ser só uma aventura dele, né? É que logo de cara, assim, né? Já. Uhum. Então fiquei meio... Mas foi de cara mesmo, né, Antenor? Sim, com certeza. Na verdade, eu era um pouco mulherengo, namorador, entendeu? Uhum. É o instinto, né? Do homem, normalmente ele tem esse instinto, né? E até então eu não sabia que ia dar no que deu, mas o impacto foi muito forte. Eu confesso que eu nunca tinha olhado para uma pessoa e ter sentido o que eu senti momentaneamente, assim, entendeu? E aí... Foi uma coisa rápida. Foi. Ali vocês conversaram, em quanto tempo começaram o namoro? Então, nós fomos à festa, né? E conversamos bastante na festa, chegamos a dançar, mas nada de rolar nada, nem beijo. Muito duro na queda. E aí, marcamos para nos encontrarmos no dia seguinte, e no dia seguinte, aí sim, rolou. Você estava resistente, então, Sirlene? Tava no começo, porque de cara ele logo, né, meio atiradinho, eu falei, não, vamos devagar, né? Aí depois que eu comecei a conversar, eu gostei dele também, achei uma pessoa bem legal, bacana, gostei da conversa, do papo, né, vi que não era bem assim, né? Então aí no segundo dia já começou a Foi mudar. desenrolando, né? Foi. Eu já volto com vocês, nós vamos conhecer a opinião das pessoas nas ruas. Terminar um relacionamento é sinônimo de tristeza e fracasso, principalmente quando o homem ou a mulher não se conforma com o fim. Eles estacionam a própria vida e passam a perseguir o ex ou a ex. Você já passou por isso? Já aconteceu. Todo mundo passa, né? De que maneira a vida delas pode ser prejudicada quando elas vivem perseguindo o ex e não tocam a vida pra frente? Acaba esquecendo da própria vida, né? Acaba cuidando mais da vida dele e acaba esquecendo da própria vida, de viver a vida mesmo. Em tudo, né? Não consegue se relacionar com outras pessoas, não consegue continuar, né? Fica focado numa coisa que já passou. Fica com a autoestima baixa, não consegue mal trabalhar, não tem amigos. Sei lá, ela entra em depressão, entendeu? Porque o fato dela não aceitar, né, acaba prejudicando ela mesma. Não consegue dar continuidade na vida dela, entendeu? Para tudo. Na minha opinião, na verdade, essa pessoa tem são 5 aspectos que as pessoas têm que se preocupar, que é social, profissional, espiritual
financeiro e até algo além, né? Se esses 5 aspectos não estiver acontecendo de fato, a vida da pessoa realmente vai ser prejudicada, porque ela fica dependendo e vivendo a vida da outra pessoa. Acaba impactando todos esses 5 aspectos que a gente precisa ter moderado na nossa vida. Como é que essas pessoas devem agir para realmente superar e reverter essa situação? Eu acho que é focar nas coisas que gosta, então, sei lá, focar no trabalho, nos estudos e pensar em outras coisas, porque mente vazia, né, não dá certo. Arrumar um novo namorado. Tem que tocar a vida dela pra frente, não tem que ligar, se prender a nada, mesmo que o seu parceiro, a qual ela terminou no momento, continuar a insistir, ela tem que continuar a vida dela. A forma de agir, acho que não tem uma receita, mas é a pessoa olhar pra frente, né, e não ficar trazendo lembrança do passado, procurar esquecer. É olhar para frente, né? Acabou e procurar ver onde está os erros, se autocorrigir também, né? Isso faz parte. Eu acredito que o social ele é muito importante, né? A criação do novo network, de conhecer pessoas novas, acaba mudando, até porque não só de conhecer pessoas para você ter um novo relacionamento, mas sim de conhecer o mundo que tem aí fora, né? Hoje eu trabalho com algo que é muito forte, e eu falo para as pessoas, olha o mundo à sua volta, né? O céu tá azul, os pássaros, qualquer coisa, olha para o que está ao seu redor. Normalmente a gente sai de casa e vai para o que a gente tem que fazer, mas não é assim que funciona. Então, eu diria para essas pessoas que realmente olhem o mundo à volta, para elas entenderem o tamanho que elas têm das coisas em volta delas, quando bonitas são essas coisas, né? Estas foram as opiniões das pessoas nas ruas. Agora vamos conhecer as opiniões dos nossos alunos. Começando pela Selma. Não passa quando se ama. Viviane. Olha, eu acredito que a gente se acostuma, mas tem sempre uma coisa ou outra que faz a gente se lembrar, mesmo não querendo. Às vezes é mais parecido com uma impotência de talvez não ter feito diferente. A Cléria. Claro que sim. Afinal, o que tem princípio tem fim. Não é fácil perder a pessoa amada, mas aos poucos a gente vai se habituando a viver sem ela. E o Everton disse, quando você ama, podem passar anos que a dor não vai passar, até que você conheça alguém que tire a pessoa amada do seu coração. E mesmo assim, corre o risco de não conseguir. Então você acaba ficando com medo de se machucar de novo e muitos preferem viver no fluxo. Eu quero apresentar a você o trabalho que nós fazemos com os casais, noivos e namorados em função da vida sentimental, onde há recuperação e a restauração no amor. Como é que se chama? Bruno. Samantha. Fala aí, Samantha, como que era o casamento antes da terapia do amor? Na verdade, eu cheguei na terapia solteira. Eu já tive vários relacionamentos, namorava com várias pessoas e sempre era frustrada. Eu tinha um tempo determinado de relacionamento. Era de 6 meses a 1 ano. Eu não conseguia passar desse tempo. Eu até falava, deu 6 meses, daqui a pouco eu vou terminar esse namoro, eu não vou conseguir mais manter. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Eu errava nas minhas atitudes. Às vezes eu achava que eram as pessoas que estavam comigo que eram as pessoas erradas. Mas muitas das vezes era eu mesma que errava, porque eu não tinha uma direção correta de como agir num relacionamento. Você conseguiu enxergar na terapia no que você precisava mudar? Sim, consegui. Eu consegui aprender a lidar comigo mesma e com as outras pessoas. Ficou diferente? Fiquei totalmente diferente. Você chegou na terapia também nessa situação? Nessa situação. Na verdade, assim, a vida que eu tinha sentimental,
eu não desejo para ninguém, porque eu me envolvi com pessoas erradas, pessoas casadas, vim de um relacionamento, um casamento, né, frustrado, na qual havia muitas brigas, agressões físicas e houve traição. Assim, uma vida totalmente conturbada, né? Eu não fui aquele homem muito namorador, mas os poucos relacionamentos que eu tive era muito conturbado. Por quê? Hoje eu vejo isso, porque eu não era aquela pessoa ideal, né? E não procurava também as pessoas ideais. E como foi o encontro? Então, eu comecei a vir até a terapia e o Espírito do Amor fez nós nos encontrarmos. Você viu ele aqui? Sim, eu vi. Foi amor à primeira vista, porque quando nós nos vimos, nós já nos gostamos. Inclusive, eu achei que ele foi até rápido demais, porque ele chegou em mim e falou: já estou gostando de você, isso, eu quero isso para minha vida. Você topa ser assim? Aí eu falei: vamos em frente. Foi decidido. Foi exatamente. Tanto é que quando nós começamos a namorar, eu estipulei um prazo. Eu falei assim: marca a data de hoje, que daqui a 1 ano nós vamos nos casar. E eu fui determinado nisso, e a gente buscou, não foi fácil, mas depois de 1 ano de relacionamento, o Espírito do Amor, ele veio sobre a gente, né? Exatamente, e nós estávamos casados. Quanto tempo de casado? 2 anos. Tá feliz? Felicíssima. Olha, eu costumo falar, pode ter casamento igual ao meu, mas não. Melhor não existe. Parabéns, tá? Para os dois. Terapia do Amor. A Terapia do Amor é uma escola onde os alunos obtêm ensinamentos essenciais para que a vida sentimental seja sempre feliz e bem-sucedida. É fundamental, é muito importante, porque aqui eu aprendo, né, muita coisa, aprendo a lidar no relacionamento, o que eu tenho que mudar, né, os pontos que estão errados, então me ajuda muito, assim. Eu tenho aprendido muito, né, já faz mais ou menos 1 ano que eu participo da terapia e tem me ajudado muito, né, acabei vindo de um relacionamento que não deu certo, né, e a cada dia eu tenho aprendido algo diferente para que quando eu me relacionar futuramente com outra pessoa, eu já sei como lidar com a pessoa, entendeu? A terapia para mim não é somente para vir ou até mesmo conhecer uma outra pessoa, mas tem sido uma escola, entendeu? Eu tenho aprendido muita coisa aqui, tem sido muito legal. Você tem uma porta que está fechada na sua vida, seja em que área for, especialmente na vida sentimental. Você consegue abrir essa porta com a fé que está dentro de você. Muita coisa, eu estou tranquila, estou calma, estou me achando maravilhosa e estou à espera de um grande amor. Momento dos solteiros. Eu fui curada, né? Meu coração foi curado e com certeza eu estou pronta para ir para um outro relacionamento. Quando a pessoa ela é ciumenta ao extremo, além dela estar sempre arrumando confusão dentro do relacionamento e até constrangendo aquela pessoa, é aquela pessoa que bate o pé e diz: eu estou com a razão e ponto final. Estou mais calma, me achando mais bonita. Tá mais confiante. Estou. Momento dos casais. Hoje eu estou casada, estou prestes a oficializar, né, o meu casamento. Aí quando eu cheguei na terapia eu já estava morando com essa pessoa, né? E agora a gente vai oficializar esse mês o casamento. A pessoa erra dentro do casamento, você fala quando deveria se cala quando deveria falar. Você age quando não deveria agir, quando deveria agir você não age. A pessoa está sempre errando. As orações dos casais, isso reforça muito pra gente. É um ensinamento que os pastores dão, que a direção é maravilhosa. A gente só tem a ganhar. É uma faculdade pra gente. Cura interior. E o que antes era sofrimento, angústia e dor, agora se transformou em alegria e paz. Eu era mais assim, nervosa, e eu não sou assim de falar muito, eu sou mais tranquila, mas mesmo assim eu me sinto que eu estou melhor.
Eu deixei de ser muito ansiosa, uma coisa que tem me ajudado bastante, né? Eu estava muito ansiosa, então por você estar sozinha, vem a solidão, né? Momento que você quer ter alguém do seu lado. Então a ansiosidade foi uma das coisas que estava me atrapalhando muito e eu consegui vencer, né? Então hoje, assim, tudo isso que eu tenho aprendido, ter vindo à terapia, então tem me ajudado, tem me fortalecido e tem me deixado tranquila para no momento certo eu encontrar a pessoa ideal. É difícil, né? Porque eu tenho que me policiar, eu tenho que tentar me segurar, me conter no momento das brigas, ser mais calma, né? Mas, assim, eu tenho evoluído. Aos poucos eu tenho conseguido ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, ouvir mais o que ele tem para me dizer, tentar mudar. Os participantes da Terapia do Amor fazem sempre questão de vir e deixam um convite para você. Pessoa que está sozinha, solteira, ou também enfrentando um problema no casamento, né? Eu convido essa pessoa para estar aqui, porque ela não vai se arrepender. Tem me ajudado e com certeza vai ajudar ela também. Eu aconselho que todos venham participar da Terapia do Amor, porque eu não conhecia. Conhecia através da minha amiga, mas é maravilhoso. Não perco um dia, quinta-feira, toda quinta eu venho. A busca pelo autor do amor. Ele que traz paz, ele que traz harmonia, felicidade, né? Na minha vida é ele que me traz. O autor do amor é tudo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar isso, né? Buscar ele, né? O autor do amor. Porque para um relacionamento venha a dar certo futuramente, ele tem que estar presente na nossa vida. Reconciliação. Antes era bem conturbado, complicado, tinha muitas brigas, assim, era difícil. Agora com a terapia, com o que eu aprendo aqui, ficou bem melhor, assim, mudou muita coisa, eu mudei bastante, então sempre que tem alguma briga, que surge alguma briga, eu sei como lidar, o que eu tenho que fazer, né? E tem me ajudado muito, assim, tem mudado muito mesmo. A gente é dando carinho pro outro, a gente não responde, não tem discussão. Quando um fala, o outro escuta, quando um escuta, o outro fala, e é desse jeito. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Na Terapia do Amor, nós procuramos trabalhar com as pessoas de uma maneira simples e objetiva, fazendo você enxergar a possibilidade de ser feliz, ter um casamento feliz e resolver o seu problema de fato. Se você quiser a nossa ajuda, nós estaremos nesta quinta-feira às 3 da tarde, às 8 da noite, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E será um prazer tê-los conosco. Voltando aos nossos convidados, Antenor e Silene, então, depois da festinha começou o namoro, foi isso, Antenor? Perfeito. Aí já no dia seguinte já teve o beijo. Perfeito. Começou ir rápido então, né? Não foi. Ela foi dura só um dia, na verdade. Só um pouquinho. E quanto tempo vocês namoraram? A gente namorou, em média, uns quase 2 meses. 2 meses? 2 meses. Aí teve uma pausa. Ah, tá. Porque ele já estava praticamente tudo programado para ele vir aqui para São Paulo. Então aí a gente terminou, né? Porque como ele ia vir para cá, não ia dar para continuar. Eu lá e ele aqui à distância. Aí a gente conversou e achou melhor encerrar e ver o que... Foi de comum acordo esse término? Foi. Nós chegamos à conclusão que seria quase que impossível, né? Manter uma relação a essa distância, né? E ficaram quanto tempo separados? Aproximadamente uns 30 dias. Aí você voltou para lá ou reataram de distância mesmo? Não, pelo contrário. Nós ficamos nos falando por telefone e aí o tempo que perdemos nos 30 dias a gente descontava no telefone. Então terminou só de boca, né? 6 meses foi. Na verdade, para sentir de fato o que ia acontecer. Né? Como a coisa era para valer, era forte realmente, a gente começou a se gostar, né? Com um curto período de tempo, a gente passou a se gostar de fato e tivemos que reatar a relação. E com 6 meses, ela veio a São Paulo. Ela
veio me ver, não foi, Silene? Foi. Vim atrás dele? Veio. Eu vim de férias, como eu já estava há mais tempo na empresa e ele tinha começado há pouco tempo, ele não tinha férias, eu tinha para tirar, né? Então eu pedi férias, aí vim para poder a gente se reencontrar novamente, porque até então só no telefone, né? E aí eu passei 15 dias, depois eu voltei, aí depois com 6 meses eu voltei novamente, mais 15 dias, e nesses 6 meses só por telefone. A gente conversava todos os dias. Passava de 1 hora no telefone, praticamente todos os dias. E sentia muita saudade? Sentia, muita saudade. E aí a gente, 3 vezes eu fiz isso, né? De 6 em 6 meses eu vinha. Aí foi onde a gente foi conversar e viu que não estava valendo a pena. Porque o que a gente estava só de telefone e passagens de 6 em 6 meses, né? E aí a gente resolveu, então... se casar. Se casar, eu vim embora, né? Pedi conta, largou larguei a sua vida tudo lá. E vim. E de quem foi a decisão? Sude? A iniciativa foi minha. É. Isso. Você disse, olha, nós estamos gastando mais com o telefone, o dinheiro que gastamos com o telefone dá para ter feito o casamento. Com certeza. Aí eu falei, o que ela estava ganhando lá, eu estava gastando mais do que, entendeu? Se estivesse aqui sem fazer nada. Eu digo, então vem, fica aí comigo e deixa que eu vou segurar o barco, entendeu? Vamos se casar, entendeu? Ela falou, tudo bem, fala com meu pai. Então eu falei, isso não é problema. Aí pedi ela em casamento por telefone também com o pai dela. E aí se casaram. Sua família era a favor do casamento? Era, apesar de não conhecer ele pessoalmente ainda. Mas, assim, eles confiavam em mim, né? Que eu sempre, nunca fui muito, né? Então, eles confiaram e eles concordaram. Eu tinha família aqui também, meus irmãos mais velhos e tudo. Quando eu vim, os meus irmãos conheceram ele. Só meus pais que não conheciam ainda, né? E aí eles concordaram, sim. Nós já vamos falar a respeito da dor, aliás, a dor do amor passa é o tema e a pergunta, né? Dor do amor passa. Eles vão falar uma situação que eles viveram dentro aqui da nossa aula de hoje, mas eu quero apresentar uma coisa importante. Dor do amor é uma coisa que parece passar longe dos famosos. Será que é verdade? Sei que eu te amo, eu sinto que te amo, mas não quero te amar. Quem é que nunca terminou um relacionamento, sofreu e pensou que tanta dor nunca fosse acabar? Tentei te trocar por alguém, mas não sei gostar de ninguém. Dor de amor é um tema sempre presente nas músicas e filmes de romance. Mas no mundo das celebridades até parece que isso não existe, já que a maioria engata um relacionamento no outro com uma tremenda rapidez. Para o ex-jogador Ronaldo, parece que não há espaço para a dor de amor. Ele já se casou 3 vezes. Terminou com a última, a ex-modelo Bia Antoni, em 2012. E poucos meses depois já estava desfilando com a DJ Paula Moraes, com quem está atualmente. Para a cantora Gretchen, a dor do amor também deve ter passado longe. Ela possui em seu currículo 16 casamentos. Em entrevistas, costuma demonstrar que superou com tranquilidade todas as separações. Manter um relacionamento é um desafio diário. Enquanto alguns têm facilidade na hora de recomeçar, para outros o sofrimento é inevitável. Então, como agir? Você tem que se dar valor em primeiro lugar. Então, se manter firme, forte, que é o problema dos relacionamentos é que cai na rotina. Então, quando cai na rotina, o parceiro perde a atração por você. Rotina e perder, palavras que certamente assustam os casais e causam medo. Especialistas costumam dizer que após o rompimento, as pessoas passam pela fase de luto, também chamada de síndrome do estresse do divórcio. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, com mais de 1.000 homens e mulheres, revelou que pessoas que viveram a experiência do divórcio tiveram mais problemas de saúde do que aqueles que permaneceram casados. E você, como encara a dor do amor e o fim do relacionamento?
Será que algumas pessoas não sentem mesmo a dor de amor ou ficam tentando recompensar com outros relacionamentos? Está aí uma boa reflexão. Como ficar mais confiante? Aprenda a falar não. Imponha limites às pessoas. Valorize suas qualidades. Evite relacionamentos destrutivos. Tenha pensamentos positivos. Crie projetos para o futuro. Tenha um hobby. Cultive as amizades. Faça planos e sonhe. Cuide de si mesmo. Não deixe que as críticas alheias lhe derrubem. Aprenda com os erros. Vamos conhecer no laboratório a história do João e da Monique. Casados há apenas 1 ano e 5 meses, ela é Monique, de 28 anos, e ele, João Paulo, de 32. Monique reclama que o marido quer as coisas sempre do jeito dele. Caso contrário, ele fica emburrado e de cara feia. João Paulo não gosta quando Monique rebate o que ele fala. Ele diz que ela deve primeiro ouvir para depois falar. O que eu quero que a gente entenda é o seguinte, que você tem a sua forma de reagir, eu tenho a minha. Você tem o seu jeito de ser e querer as coisas, eu tenho os meus. Então, sabe qual é o seu jeito? Tudo tem que ser no seu tempo, tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser na força do seu braço. É isso. Você não respeita o meu tempo. Você sabe do que eu tô falando. Você não respeita o meu tempo. Você não respeita, você quer tudo, é do seu jeito, é do jeito que você quer. Senão você pega, fica emburradinho, faz cara feia. E quantas vezes eu falei pra você que eu detesto cara feia? Não tem lógica você querer de mim algo assim, não, João Paulo, você quer tudo no seu tempo, na força do seu braço, mas você também é assim. Você não aceita, mas você é. Tem muita coisa que é no seu tempo, é do seu jeito. E eu acabo mais cedendo do que você cede a mim, porque eu evito confusão. Você evita, João Paulo. Você me cutuca, até a hora que eu explodo. Aí você pega, vem, fica mansinho, fica calmo. Aí você vem e pede desculpa. Aí acaba eu ficando mais nervosa ainda, porque eu tô falando, espera, deixa passar o meu nervoso. E você fica me cutucando, achando que eu tenho que te desculpar naquele exato momento. Você pediu desculpa, acabou tudo. Não é isso. O último acontecimento que teve em relação a isso, eu te pedi desculpa, não é cutuquei, eu comecei a mudar de assunto. Mas eu não queria falar naquela hora, naquele momento eu não queria falar. É isso que eu falo pra você. Você sabe o que você faz parecer que essas situações só acontecem comigo? Você acha? Não, com certeza, deve acontecer comigo também, eu não sou perfeita. Eu acabei de falar e você está rebatendo o que eu estou falando. Você não está aceitando o que eu estou falando, você está rebatendo. Não é assim, você tem que chegar primeiro, ouvir, entender o meu lado, para depois você querer rebater ou não, às vezes você tem que aceitar. Não adianta ficar falando e não colocar em prática. Bom, o que eu vejo aí é que o João, ele está buscando os seus direitos, como a Monique também, defendendo aquilo que ela acha que é certo. Só que fica difícil arrumar o relacionamento de vocês, acertar, se os dois ficarem assim, um atacando o outro e defendendo o seu território. A Monique disse assim, não, isso deve acontecer comigo também, porque eu erro, ninguém é perfeito. Mas isso não é, Monique, suficiente para consertar isso, entenda. Não basta apenas reconhecer que erra, mas tem que reconhecer, acima de tudo, o erro a ponto de querer mudar. Eu vou fazer diferente, eu vou agir de uma forma diferente. Já o João deve considerar naquilo que ele também precisa mudar. E não adianta ter esse tipo de comportamento e você ficar dizendo a ela, mas você não aceita o que eu falo, você não aceita as minhas colocações, ô João. Você também deve considerar aquilo que ela tem falado e trabalhar isso para ser diferente. Senão, o relacionamento de vocês vai ser sempre assim. Então, a discussão nunca vai acabar, porque a Monique acha que tem razão, o João acha que tem razão, e vocês dois não vão sair do lugar. Eu acho que cabe bem aqui uma tarefinha. Vamos continuar assistindo e já eu passo essa tarefinha.
Mas acontece que... Teoria é uma coisa, a prática é mais difícil. A prática é mais difícil, só que são doses homeopáticas, né? Gradativamente a gente vai chegando numa conclusão, numa concordância. Não é, sei lá, a gente já teve mudanças muito severas. Coisas que a gente jamais conseguiria, assim, sabe, chegar no consenso, chegar numa concordância, hoje a gente consegue, com muito mais facilidade. Eu não gosto de ser sempre a última a saber ou saber pela boca dos outros. Concordo, você tá certo. E a prática? Doses homeopáticas. Você mesmo fala pra mim, João Paulo, eu não mudo da noite pro dia. E eu também não. Nossa, mas faz sempre que eu falo, né? Tem certas coisas que você requer mais tempo para mudar e outras não. Aí é que tá. Assim, esse sistema funciona assim pra você, porque quando inverte tem que ser no seu tempo. Tem certas coisas que já não estão sendo mais no meu tempo. Não vou pôr em pauta essas coisas. Eu acho assim, acho que a gente está querendo expor algumas coisas que nos incomodam, algumas. Por exemplo, suas amizades. De novo esse assunto. Porque me incomoda, né? Pra pôr aqui o que incomoda. Você já falou que isso me incomoda. E eu já tô tomando atitude em relação a isso. Muitas coisas eu acho que você omite de mim, isso eu acho errado. O que falando isso? Muita coisa. Mas não adianta ficar pondo lá coisa X, Y, Z. Não tem. Você tem que analisar o momento que isso me incomoda. Eu vou procurar te apontar, ó, essa é a coisa que você está escondendo de mim, isso não me agrada. E aí? Você não é tão franca comigo quanto eu acho que deveria ser, tão aberta. E vice-versa, né? Gradativamente a gente vai chegar no ponto que a gente tem, é o foco, né? E o meu ponto é esse. Você não saber ouvir. Pior é que quando tá conversando, que eu quero dizer uma coisa e você entende aquilo que você quer sempre. E faz disso girar uma bomba relógio. Mas você viu que nós conversamos, você procurou analisar um pouco do meu ponto de vista, que às vezes a entonação de voz pode mudar o foco da pergunta? A interpretação, quer dizer, não o foco? Porque o foco da sua parte, a interpretação da minha. Mas por que também? Porque sempre você quer ouvir aquilo que você quer, você quer entender aquilo que você quer que sejam as coisas do seu jeito, e aí fica difícil, né? Eu quero fazer da palavra do João as minhas. Ele diz, tem coisas que mudam rápido, tem coisas que requerem um tempo maior para mudar. Isso é verdade. Agora, apoiado nisso, o Monique, tem coisa que demora para mudar e por isso que eu ainda não mudei. Então, você tem que tomar cuidado para usar essa palavra ou não usar essa palavra como desculpa por você não ter mudado ainda. E mesma coisa serve ao João. Tem coisas que mudam rápido, tem coisas que leva tempo para mudar. Até aí eu concordo. Mas tem que tomar cuidado no uso dessa palavra, porque daí, sempre que a Monique quiser fazer aquilo que não deveria fazer, ou sempre que o João fizer aquilo que não deveria fazer, ele vai dizer, não, estou mudando. Tem coisa que leva tempo, mas quanto tempo? Quanto tempo? Essa é a pergunta. Então, a partir do momento que se tem consciência do que deve fazer e do que não deve fazer, é só a partir de então passar a não fazer. Vocês não são criança. O João não é criança, nem a Monique é criança. Então, não tem porquê, tem que esperar 10 anos para eu mudar nisso aqui. Então, no fundo, você está dizendo, eu não quero mudar. Os dois se mostram intolerantes um com o outro e, ao mesmo tempo, tolerantes demais com o seu próprio erro. Pois é. A ponto de não tomarem atitude para mudar e não reconhecerem. Então, vamos lá, a tarefinha de hoje. Vocês estão jogando muitas coisas. Parem os dois. Sentem-se calmamente. Primeiro vai anotar tudo que o outro disser que incomoda. Faça isso, João. Faça isso, Monique. Anote tudo que ele disser que te incomoda. Não retruque, não rebata. Isso também me incomoda em você? Vai ter a sua vez de falar. Anotem pontualmente isso, numa folha mesmo.
e trabalhem em cima. Decidam trabalhar em cima do que tem incomodado o outro, para que vocês possam se acertar. E essa atitude vai mostrar o respeito, a consideração que vocês têm um pelo outro e o quanto vocês desejam se ajustar nesse casamento. E vai resolver o problema, os dois vão ceder e aí a felicidade estará sustentando esse casal. Terão um contratempo? Sim, mas esse é um grande passo, nessa tarefa que você passou, um grande passo para se ajustar agora e se ajustar no futuro, nas diferenças que irão surgindo, a pessoa vai mudando a sua maneira de pensar, de opinião em várias coisas, e isso é importante, vai ser muito importante, tanto para o João quanto para a Monique. Vamos ver agora a dica do Rô. A minha dica de hoje é para você, homem. Você já sabe que mulher gosta de se arrumar. Umas mais, outras menos, mas todas gostam de ser notadas e especialmente elogiadas por sua aparência. Mas sabe o que os homens geralmente não entendem? É que por trás de toda aquela demora para se arrumar, está um grande desejo da mulher ouvir um elogio das amigas. Sim, das amigas, porque ela sabe que provavelmente o marido, sem noção, não vai notar mesmo. Mas você, aluno da Escola do Amor, não seja um deles. Por isso, o que você vai fazer esta semana é bem simples. Aqui vai a minha dica. Todos os dias, uma vez por dia, você vai notar algum esforço de sua amada em se arrumar, em cuidar da sua aparência. Você vai prestar atenção nela. O cabelo, a maquiagem, os sapatos que ela escolheu, a roupa, a combinação de cores. Uma coisa só por dia basta. E daí, solte um elogio. Algo sincero, mostrando que você realmente aprecia a beleza dela. Mas não sincero do tipo assim, poxa amor, você fica bem mais magra com essa roupa. Se você der uma dessas, aí eu te mando um certificado de sem noção, garantido, tá? Alunos, tragam o Rô para o seu relacionamento. E lembrem de postar uma foto lá no Face da Escola do Amor para registrar a ocasião. Até a próxima. Tem homem que ele tem dificuldade de notar, né? Ela pode pintar o cabelo de vermelho que ele não repara, né? Nada de serem distraídos, alunos. Sigam a dica do Rô. E eu quero voltar com o casal Antenor e Sirlene. Quer dizer que depois de casado, vocês tiveram contratempos, mas teve um que foi grave no relacionamento de vocês. Vocês ficaram sem se falar. Conta um pouquinho essa história aí. Então, a questão é o seguinte, existia ciúmes de ambas as partes. Uhum. E eu, como sempre, personalidade muito forte e ela orgulhosa. Aí já sabe, né? Chegou ao ponto de nós ficarmos quase que 30 dias sem se falarmos. Ninguém dava o braço a torcer. Ninguém. Mas, apesar disso, mesmo eu sendo personalidade forte, eu ainda dava o braço a torcer. Uhum. Depois de 30 dias? Depois de 30 dias, eu digo, não aguento, não resisto. Aí chegava e a procurava, ia conversar. Até porque ela é um pouco tímida, não é de falar muito, entendeu? E então eu que puxava. Opa, vamos conversar. Mas com essa carinha aí, doce, tranquila, você era durona assim. Na verdade, além da timidez, o orgulho, né? Uhum. Então, juntava as duas coisas. Às vezes eu queria conversar, mas eu ficava, como que eu vou falar? Eu ficava com vergonha de chegar. E também eu juntava com orgulho, né? Eu falava, não, eu achava que ele que tinha errado, ele que tinha que vir. Então, aí ficava, aí falava, não, então eu vou falar. Aí na hora eu, não vou falar. Aí ia passando, ia se prolongando e vai ficando pior, né? Porque quanto mais tempo passa, pior fica, né? Então vocês ficavam, cada um vivendo a sua vida, morando na mesma casa. Exato. O meu trabalho também proporcionava essa distância. Por quê?
Eu saía pela manhã, por volta das 9 horas, e chegava às vezes 1 da manhã, 2, às vezes tinha dias que eu chegava 3 horas da manhã, entendeu? Em virtude do trabalho, trabalhava em shopping, etc. E aí, ela acabou me revelando que um dos fatores é que entrava o ciúme também no meio. Além do orgulho, o ciúme. Achava que eu ficava passeando com os amigos, por chegar tarde em casa. Aí, ao invés dela ficar, além do orgulho, ainda ficava com raiva de mim, né? Você era insegura com ele? Assim, quando dava o horário que eu sabia que ele ia chegar, aí ele não chegava, aí a princípio eu começava a ficar preocupada, né? Ai, será que aconteceu alguma coisa e tal? E nessa época ainda não tinha tanto celular, assim, não dava para ficar ligando, eu não tinha telefone em casa. Aí eu ficava pensando, aí daqui a pouco eu começava a ficar com raiva. Não deve ter acontecido nada, ele deve ter saído com algum amigo para beber, alguma coisa assim, né? Aí já começava a fantasiar. Aí começava a fantasiar. Aí daqui a pouco começava a ficar preocupada de novo, depois não foi nada, ele deve ter saído. Então isso ia alimentando, né? Aí quando ele chegava eu já estava bem nervosa. Uma já pilha. Já ficava de cara feia, não queria papo. E aí começava, né? Ele tinha fama assim de garanhão, de Ele mulherengo? tinha quando ele era solteiro. Mas depois que casou, assim, não tinha motivo. Ele não tinha me dado motivo. Só que às vezes ele saía, por exemplo, com um amigo, assim, cedo, né? Aí marcava comigo, tal hora eu vou pra gente ir em tal lugar. Quando chegava, ele não vinha. Então ele ficava com os amigos e não vinha para cumprir o que ele tinha marcado comigo. Então aí gerava mais problemas. Então isso era motivo, Era né? era motivo. E eu ficava com muita raiva porque ele deixava de cumprir o que ele prometeu para sair comigo, para ficar com os amigos. Começava a beber e aí ia passando o tempo que ele nem percebia. E daqui a pouco chegava com os amigos tudo, aí eu já estava de cara feia para ele e para os amigos também. Vocês pensaram em separação? Pensamos. A gente quase chegou a se separar. Ele pensou e eu pensei. Nesse período de 30 dias que a gente ficou sem se falar, quase 30 dias, aí eu já estava assim na minha mente, não tem como mais. Eu vou conversar com ele e ele também pensando, vou falar com o irmão dela, que é o que mora aqui, né? Que é mais velho, porque não dá. Vocês buscaram uma ajuda como para mudar e resolver o problema, Antenor? Na terapia. Quer dizer que a terapia do amor teve um papel importante para resolver esse conflito entre os dois. Sem dúvida, indispensável. Eu diria que foi a nossa saída, a solução, entendeu? Porque aí nós começamos a aprender a lidar. Vocês vieram juntos para a terapia ou alguém chegou primeiro? Não, eu comecei primeiro, assim, porque eu estava numa fase que eu não estava mais aguentando. Eu sabia que eu só tinha 2 saídas. Ou eu ia separar, ou eu tinha que buscar uma ajuda, porque não dava para continuar mais. Era briga por pouca coisa, a gente brigava muito e assim, de pouca coisa se tornava uma coisa grande. Então, eu não tinha casa para me separar. E eu já tinha um filho, aí eu pensava nele, como que vai ser. Então, eu falava, eu tenho que buscar de alguma forma, porque senão não vai dar. E aí foi quando eu conheci o trabalho, a terapia do amor, e comecei a buscar na terapia. Você mudou, depois ele veio ou logo em seguida ele veio com você? Logo em seguida ele veio, porque eu falei para ele, não tem como a gente continuar da forma que está. A partir de hoje, eu não quero mais continuar assim. E a partir de hoje a minha atitude vai ser diferente, eu não quero mais fazer as coisas que eu vinha fazendo, e você que sabe, se você quiser continuar, você vai só, eu não vou mais. Aí ele concordou, falou que realmente a gente tinha que mudar. E aí, logo em seguida, ele veio. E a gente foi aprendendo, ouvindo os ensinamentos e mudando aos poucos, né? E ele mudou também? Mudou. Mudou bastante. Tinha que mudar, né? O que você aprendeu na terapia que você diz assim, esse foi o ponto-chave? Eu aprendi, primeiro, a tirar o orgulho, que é o que mais me atrapalhava, né? Então, assim, vencer um pouco a timidez também, porque eu não conseguia chegar, eu tinha vergonha, então eu tive que vencer isso. Era uma barreira. Para poder conversar mais, expor mais, porque às vezes eu estava com raiva e ele não sabia por quê, entendeu? Então, assim, isso foi... E também procurar entender um pouco mais dele, respeitar mais, né?
e entender um pouco mais, porque tem coisas que eu sei que não vai mudar, que é dele, e eu queria que mudasse, assim como também na minha parte, né? Tem coisa que é minha, da minha personalidade. Eu não vou ser como ele. E ela tinha um outro problema que me irritava de uma forma... Qual era esse problema? Sentimentalista, muito sentimentalista. Qualquer coisa ela chorava. Fazia chantagem emocional. Nossa. Não era bem chantagem. Sensível ao extremo. Sensível ao extremo. Então isso me irritava profundamente. Ele falava, perguntava o que era e eu só chorava, não queria falar, só chorava e não falava o que era, para ele poder saber o que estava acontecendo, né? Então, a terapia do amor teve esse papel importante, né? Ela veio nos ajudar, entendeu? A solucionar todas essas questões. Ela se tornou uma mulher mais segura. Com certeza, hoje ela é mais segura, firme, às vezes até demais, né? Agora... Às vezes até demais. Olha, até me surpreendo algumas vezes, né? Quer dizer, e hoje o casamento feliz, Silene? Muito feliz. Que legal, né? Restaurado, os dois compreendem, se entendem, ele respeita você, você respeita ele. E isso é fundamental para estabelecer, né? Acima de tudo. Certeza. Principalmente você tem um filho? Tenho um filho. Então, e o casamento passa a ser um referencial para o filho, né? Verdade. Os dois vivendo bem. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui na Escola do Amor e os nossos alunos que estão atravessando uma situação difícil também, humanamente falando. Se você investir na sua vida sentimental e buscar ajuda na terapia do amor, você vai ser feliz. Tome como exemplo o casal, faça o que eles fizeram. Se você quiser, nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, estaremos atendendo e ajudando a todos. Há quanto tempo você está só? Há quanto tempo você está separado? Há quanto tempo você está correndo atrás da felicidade sentimental? Ou à espera de um sentimento não correspondido e recebendo como troca de um amor sincero apenas desprezo e humilhação? Você precisa lutar para mudar tudo isso. E a oportunidade chegou. Nesta quinta-feira, às 3 horas da tarde e às 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Voltando então ao nosso tema, queremos te orientar. Para fechá-lo, está machucado? Chega de permitir ser mais machucado. Quantas vezes já foi machucado e superou? Não será dessa vez que não conseguirá? Não acredite em tudo que ouve, observe. Não permita ser desrespeitado, invadido. É preciso lembrar que amor é troca, companheirismo, amizade, e seja qual for a situação, olhe para frente, esteja com quem gosta de você. Aprenda com tudo o que aconteceu, só assim você vai conseguir superar este momento. Volte o foco para a sua vida, para aqueles que gostam de você e que verdadeiramente estão ao seu lado. O que você gostava de fazer e não tem feito mais? Retome essas atividades e descubra outras que vão lhe fazer bem. Conquistas são sempre conquistas. O tamanho delas somos nós mesmos que lhes damos. Uma relação pode ter terminado, mas não a sua vida. Lembre-se disso quando cair algumas lágrimas pelo seu rosto ou quando a saudade bater forte e achar que não vai aguentar. Seguir em frente é uma decisão que depende apenas de você. Lembre-se que tudo passa, inclusive a dor de amor. E assim, alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchau.